Olá, olha nós aqui de novo, é isso mesmo, mais um episódio, mais uma aventura, mais uma história emocionante. Sabe por quê? Porque todo ser humano tem uma bagagem, tem uma história para nos contar. E hoje nós temos aqui uma pessoa super animada, com uma história de amor lindíssima, uma história de vida maravilhosa e um ser humano incrível. É isso mesmo, é ela. Hoje você vai conhecer um pouquinho da intimidade da nossa convidada, Francis. É com você contando para nós como nasceu a menina Francis. Cleibe, é um prazer estar aqui hoje, do lado de cá, contando a minha história. Então, eu vou fazer uma retrospectiva por décadas. Eu nasci numa fazenda chamada Monte Castelo, no interior do Ceará, município de Independência. A fazenda era linda. Meu pai e minha mãe construíram a casa que eu nasci. Eu fui a primeira a nascer naquela casa. Olha que privilégio. A vida seguiu, tive um total de 8 irmãos. 3 faleceram, ficamos 5 mulheres. Depois minha mãe adotou 3 filhos homens, que foram, os homens da família. A vida seguiu e eu cresci ali naquela fazenda, brincando, correndo, e tínhamos muita fartura na nossa fazenda. Fiquei nessa fazenda até os 10 anos de idade. Fui uma pessoa, uma criança muito amada, muito peralta, brincando naqueles terreiros e indo os matinê. Minha mãe gostava muito de festinhas, meu pai também. E nós, então, tínhamos a casa do tia Azarias e a tia Freitinha, que fazia as tertúlias. Você sabe o que é tertúlia? Pois é, as festinhas que as crianças dançavam, que era para aprender a dançar, 2 para lá e 2 para cá, começar a se movimentar. Nordeste tem muito disso, Nordeste é quente. É verdade. É verdade. E eu cresci nesse meio, até os 10 anos de idade. Lindo, maravilhoso, a minha primeira infância, tá? Aos 11 anos de idade, eu vim morar em Brasília. Mais assim, a gente fala Brasília, mas é Distrito Federal, não Plano Piloto Brasília. Claro. E eu vim morar com a minha, que era prima, irmã e madrinha. E, consequentemente, passou a ser minha mãe, porque eu fui criada por ela. Dona Escolástica, uma pessoa incrível, de um coração super generoso. Ainda é viva? Viva, e a história dela é linda. Ela hoje está com 75 anos. Legal. Então, fui criada por ela e pelo tio Luiz Pereira, homem muito bonito, mas muito firme, muito duro na minha educação. Até porque eu era assim, um tanto farrista, E namoradeira, eu não digo, mas gostava muito de paquerar. O tempo passou e aos meus 16 anos, os namoricos, o meu tio tinha um interruptor que, se eu estivesse conversando no portão, ele ia lá e acendia o interruptor. Quando desse uma luzinha acendesse, já era para mim estar dando tchau, para o jovem rapaz que estivesse ali papeando comigo e entrar para dentro de casa. Simples assim. Olha a educação rígida. E pegando só uma pontinha, hoje, você acha que foi legal essa educação na época assim que você teve ela? Você acha que foi assim bacana olhar e ver que você vivenciou isso? Porque hoje não é bem assim, né? Não, hoje eu olho para trás e vejo que ele me educou, Tanto ele como a minha madrinha, mãe, me educaram muito bem, com limites. Tá? Lógico que na época eu não gostava, Cleibe? Eu ficava com raiva, porque eu queria ficar um pouco mais. Sim. Mas tudo bem.
Hoje eu vejo que eles fizeram da forma correta, a forma como eles me educaram. Sim. E eu agradeço muito essa educação que eu tive. Porque senão, né, Cleide, do jeito que eu gostava de farra, misericórdia. Ok, Cleide, o tempo, né, foi passando e eu tinha um namorado de férias, que sempre eu voltava no Ceará, a cada 1 ano, 2 anos, eu ia fazer uma visita para meus pais e ficava lá tipo 1 mês, 2 meses, né? Porque antigamente não, na nossa juventude, as férias eram de 3 meses. Então, eu passava um período das minhas férias lá com meus pais. E quando eu chegava lá, eu tinha um namoradinho de férias, né? Muito bem. Ia para as festas, para os bailes, dançava, era tudo muito bom. No auge do meu 16, 17 anos, eu estava apaixonada por esse jovem namorado de férias. E eu achava que ele ia ser o príncipe encantado da minha vida. Só que numa dessas idas minhas visitar a minha mãe e o meu pai, ou seja, a minha família lá no sertão, a minha mãe viu e falou assim: minha filha, você tem que mudar o foco. Esse jovem que você está namorando, ele não vai ser sua cara metade, né? Maneira de falar. Sim. Aí eu fiquei muito brava com a minha mãe e falei assim: mãe, claro que vai ser, eu estou muito apaixonada por ele é apaixonado por mim, claro que nós vamos nos casar. 16, 17 anos. Minha mãe virou e falou assim: então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você na comadre Ritinha e ela vai colocar as cartas para você. Vamos ver o que o tarô dela fala. Eu falei: então tá, vamos. Meu Deus. Mamãe me levou na comadre dela, Dona Ritinha, e Dona Ritinha pediu para mim cortar as cartas. Eu cortei. Dona Ritinha, né, interpretou as cartas e virou para mim e falou assim: olha, minha filha, as cartas aqui estão mostrando que você não vai casar com esse jovem que você está apaixonada. Eu já fiquei com raiva dessa mulher, porque ela não sabia nada da vida e muito menos interpretar a carta. E ela falou: minha filha, esse jovem que você está apaixonada, não é com ele que você vai casar. E eu fiquei com raiva, lógico, né? Porque a mulher não sabia de nada. Eu estava muito apaixonada, o jovem apaixonado por mim. Como que aquela carta estava falando que eu não ia casar com ele? E aí, o que ela fez? Ela falou assim: aqui nas cartas está mostrando que você, o jovem que você vai conhecer e vai ser o seu companheiro, ele nasceu no estado que é vizinho ao que você mora. Eu morava no Distrito Federal. Mas você vai conhecer ele num outro estado vizinho ao que você mora. E o nome dele começa com a letra J. Eu quis matar essa mulher. Essa é a verdade. Beleza. Saímos de lá, eu virei: mamãe, essa sua comadre não sabe de nada. Vamos embora. Mas lógico que eu não falei na frente da mulher, claro. Só quando nós saímos. Ok, fomos para casa, eu chorei muito, fiquei muito aborrecida, mas tudo bem. E as férias continuou. Apaixonada, festa, dançando, aquela coisa toda. O tempo passou e eu retornei de férias. As férias acabou e eu retornei para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu fiquei com muita raiva. Falei: como que não pode ser? Né? Como que eu não vou casar com ele? E aí tá, eu fui desvinculando aquele pensamento e minha vida seguiu. Estudo, trabalho, novas paqueras, relacionamento, danceterias, discoteca, esse processo todo. E o legal é que naquela época tinha muitas, assim, músicas, né, pra gente dançar, discoteca. Hoje, assim, o pessoal só fica, assim, em lugares só conversando, bebendo. Não sei, eu não vejo isso mais, Fran. E, assim, é muito bom ouvir você relembrando, porque me faz relembrar que, realmente, eu tinha umas festinhas no colégio que eu estudava. Menina, era a melhor coisa ir dançar os anos assim, 80, aquelas músicas mais românticas, bem legais. E aí, continuando, você viveu isso? Eu vivi isso, eu fui criada porque os meus pais gostavam de muita música e dançavam muito. Então, na minha família... Nordeste, tinha muito isso. E em Brasília... tem, né? Não tinha, não, tem. E em Brasília também, a minha família em Brasília era muito grande, é uma família farrista, é uma família que gosta de reunir a família, que gosta de música, que gosta de dança. Então, isso é maravilhoso, eu cresci nesse mundo. Ok. E o tempo foi passando,
eu já estava lá com meus 18 anos, 19 anos, muitos bailes, festas, danceterias, que realmente eu participava muito. Eu era muito ativa nessa área da música, de dança. O que acontece? Eu comecei a me sentir, sabe assim, no meio de muita gente, mas sozinha, sentindo um vazio, uma solidão. Sim. Era o que eu sentia, e eu não conseguia entender por quê. E aí foi chegando, os meus 18, 19, eu já estava beirando os 20 anos. Nesse período, eu estava morando num pensionato. Eu saí da casa da minha mãe que me criou e fui, minha mãe madrinha, tá? Minha madrinha mãe. Sim, sim. E aí eu fui morar num pensionato, mais uma prima. Por quê? Porque eram duas moças, né, na casa da minha madrinha com o esposo dela e mais duas irmãs pequenas, que eram as filhas dela, que foi criada com minha irmã. Ok. Nesse pensionato, era um quarto, Cleibe, com bicama, e tinha uma janelinha, que era por onde eu via a rua, né? Era por essa janelinha. Tá bom. Eu ia para as farras e chegava em casa. Quando eu chegava em casa, era um vazio, uma angústia, uma tristeza. E aí eu comecei, dentro do meu quarto, da quarta parede, eu comecei a conversar com o universo. Com o universo. Eu conversava. Eu conversava com o universo, eu conversava com as estrelas, eu conversava com Deus. E aí eu falava, poxa, eu quero tanto encontrar o jovem que vai fazer meu coração pulsar, que vai fazer meu coração vibrar, que vai preencher esse vazio, essa angústia que eu estou sentindo. E eu percebia que os rapazes que eu estava namorando não eram lá essas coisas, entendeu? Aí tá bom, e eu comecei, foi um diálogo muito longo com esse universo, com essa energia cósmica universal. Isso, muitos dias. Não. Muitos meses. Não. Muitos anos. Foram uns 3 anos. Ah, o tempo, né? Nada melhor do que o tempo. O tempo, Cleibe, eu estava mais ou menos... tem que ter um tempo de com maturação. 18 para 19 anos, 20, 21, 3 anos, conversando com essa energia suprema, com esse Pai Celestial. Que seria uma meditação. Uma ligação. Meditação você fica zen, né? E eu falava mesmo, eu expressava. E eu ainda falava. O tipo de rapaz que eu queria conhecer, eu descrevia. Eu falei, olha, eu quero um rapaz alto, magro, que seja bom filho, porque se ele for bom filho, ele vai ser bom esposo. Que ele seja trabalhador, honesto, eu descrevi as características. E no final, e tinha que ser bom irmão, porque se fosse bom irmão, ia ser um bom cunhado. Era. Você pensava em tudo, Fran. Eu pensava em tudo por quê? Porque lá na minha primeira infância, até os 10 anos, a minha bisavó, Maria de Freitas, ela reunia os bisnetos, que eram muitos, não eram poucos, não, eram muitos, na sala, e ela falava que quando nós crescêssemos e fosse observar os jovens que nós fôssemos casar, nós tínhamos que observar como é que ele tratava a mãe, porque conforme ele tratasse a mãe, ele ia tratar a esposa. Como é que ele tratava os irmãos, porque conforme tratasse os irmãos, ia tratar os cunhados. E tinha que ser trabalhador, honesto, um homem digno. Então, entendeu a memória afetiva? Sim. Eu voltava lá nas primeiras lições da vida que minha bisavó passava para nós, os bisnetos. Olha como é importante, assim, você tá nos contando isso, assim, compartilhando com a gente essas histórias sua vida de infância, que eu acho, assim, fundamental o contato de vô e vó com os netos. Cleibe, é fundamental. Você que já é vó, faça o máximo que você puder pelos seus netos. E, assim, realmente você me fez agora dar uma pensada, repensada nas desculpas que às vezes a gente tem que se dar. Não é dar para alguém, é se dar para você não estar junto com as crianças. Eu passei 2 dias com os meus netos, minhas netas. Eu tenho 4 netas e um netinho. Que fofo. E aí mais uma filha com a idade da minha neta e uma amiguinha. Então eu passei 2 dias, assim, praticamente 2 dias, no meio de umas crianças
de 2 aninhos a 10 anos. Fran, que energia, que alegria, que disposição. E assim, vovó isso, vovó aquilo. Eu subi em árvore, eu pulei. E eles amam. E assim, isso realmente eu vejo assim que faz uma diferença quando a gente põe a cabeça no travesseiro e ao mesmo as crianças lembram do contato que teve com as pessoas mais velhas. Obrigada, Fran, por estar nos contando essa parte assim importante da educação, que às vezes a gente leva uma vida assim tão corrida e tão assim, o tempo hoje está voando. Quando você vê, eu fico 1 mês sem ver meus filhos. Mês? Meses, né? 1 mês. Morando não. aqui em Caldas Novas, você fica 1 mês? Fico. Ô, filhos, por favor, né? Então, mas é um pouco culpa minha mesmo. É muita coisa, muita agitação e de repente, mas é mais trabalho mesmo. Eu entendo esse processo. Ok, vamos voltar lá para minha bisavó, só para você ver uma fala da minha bisavó. Ela falava assim, que nós íamos crescer, lógico, né? E que ela ia dar um conselho que nós nunca esquecêssemos. Quando nós tivéssemos a nossa família, o nosso marido, ou vice-versa, né, os meninos, as esposas, se uma vizinha chegasse falando, olha, eu vi seu marido no banco da praça, conversando com fulano. Pois ela falava assim, vocês não passem pelo banco da praça e não passem pela praça. Para que você vai buscar problema para você? Muitas vezes é intriga da vizinhança, é intriga das comadres, entendeu? Que querem ver o circo pegar fogo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E se você buscar essa história da praça, né? Do banco da praça, de você dar a volta, hoje em dia, Cleibe, é muito casamento que se acaba por causa de Instagram da vida. Verdade. Por causa de celular, de ficar, entendeu, futricando. Verdade. E tem pessoas que não tem nada para falar e fica falando demais, só para infernizar a vida das pessoas. E Fran, até esses homicídios, essa violência de homem contra mulher, que cada dia que você liga uma televisão, são milhares de casos de bobeira. E é o quê? É o que você está falando, conversa de comadre, né? Uma má interpretação. É muita maldade hoje no olhar e no julgar. Então, tem uma frase que eu pedi para escrever na Ponte dos Cadeados, que diz assim, ame mais, julgue menos. Exatamente. E é tão assim verdadeiro. Vamos amar mais. Amar é nos amar. Porque se primeiro a gente nos ama, né? E depois a gente distribui amor. E outra, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, Fran. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então eu acho assim que a gente tem que tentar o tempo todo só olhar o lado bom de cada pessoa. Mas se aquela pessoa está te mostrando que o lado bom dela não corresponde àquilo que você está buscando, separa numa boa. Mas assim? Chega e fala assim, olha, não dá mais, vamos separar. Assim como nós começamos, vamos terminar. Exatamente. Vamos continuar sendo amigo e tudo bem. Isso, exatamente. Né? E é legal isso que você colocou aí, que o banquinho da praça de antigamente, hoje são as postagens, né? São as postagens. Os Instagram, os Facebooks, o WhatsApp, né? As conversas de comadre. É isso mesmo. Legal. Corro essa. Aí tá. Isso foi lá na minha primeira infância, até os 10 anos, tá? Ok. Quando eu cheguei na minha juventude, dos meus 18 anos, eu estava numa sala de aula, terminando o ensino médio. E entrou o professor Milton, que era um professor de química,
entrou o professor Milton, que era um professor de química. Esse professor, ele era pequenininho, mas o homem tinha um vozeirão que parecia locutor de rádio. E aí, a apresentação dele. Bom dia, jovens. Bom dia, todo mundo, né? Aí ele falou assim, olha, as moças e rapazes, eu vou falar uma coisa para vocês na minha primeira aula, que vocês nunca vão me esquecer. Professor de química. Química. Aí ele virou e falou assim, olha, um relacionamento afetivo, vocês estão com 18, 19 anos, daqui a pouco vocês estão pensando em casar. Então, eu vou dar o segredo do casamento feliz. Primeiro, olha só, num relacionamento conjugal, a primeira coisa num relacionamento conjugal que você tem que ter, diálogo, diálogo e diálogo. Durante o dia, você tem que conversar com a pessoa inúmeras vezes. Então, o diálogo é o número 1 do relacionamento conjugal. O 2 é o sexo. Sexo uma vez na semana já está de bom tamanho. Se tiver mais vezes, está ótimo. Mas se tiver uma vez, já ajuda muito. Professor. Desse jeito. Lógico que a gente achou aquilo um absurdo, né? Os hormônios nossos estavam a 1000. Como é que o professor veio falar um negócio daquilo uma vez na semana e já estava de bom tamanho? Tudo bem. Terceiro, o dinheiro. O dinheiro na vida afetiva, na vida conjugal, fica em terceiro lugar. Por quê? Porque se você recebe o salário, você paga suas contas, você abastece sua despensa, e aí você mantém o quê? A sua vida da semana, do mês, né, com comida em casa, com água e luz e gás, pago. Lógico, deixa uma reservinha, um remedinho, às vezes, quer sair, um cinema, uma pipoca, mas esses 3 pontos que ele pontuou, que se nós trouxermos para a vida cotidiana, é exatamente isso. Mas tem pessoas que fazem o contrário. Primeiro lugar, dinheiro. Segundo lugar, sexo, sexo, sexo. E terceiro lugar, diálogo. Não tem relacionamento que vá para frente. Isso foi aos meus 18, 19 anos. A minha memória afetiva de vida, relacionamento, né? Sim. Ok. A vida seguiu. Meus 18 anos, 19 anos, eu já estava sentindo aquela angústia, aquela tristeza, querendo encontrar a minha alma gêmea. E aí foi nesse período que eu comecei a conversar com o universo e descrever para ele. Então foram 3 anos de diálogo não, né? Monólogo, porque eu só falava e ele não me respondia. Então, era assim que funcionava. E o interessante é que nesse mesmo período, entendeu? Tinha um jovem que também conversava com o universo, conversava com as estrelas, porque ele se sentia sozinho, no meio do nada, no interior do Goiás, numa cidadezinha pequenininha, e ele olhava para as estrelas e conversava. Onde é que está a minha cara metade? Eu quero tanto alguém que venha preencher o vazio que eu estou sentindo. Então, ele conversava com o universo e eu conversava com o universo do outro lado. A diferença é que eu conversava entre 4 paredes, né? E ele conversava olhando para as estrelas, para aquele universo lindo que ele tinha na casa dele. Ok, vida seguiu. Quando eu cheguei aos meus 22 anos, Cleide, pensa numa morena torneada. Era eu. Cabelo grande, um corpaço, parecia que tinha sido desenhado no pincel. Trabalho, estudo, academia, né? E muita dança. Ok. Chegou, então, 88. Carnaval de 88. Uma amiga liga para mim e me faz a pergunta. Tinha celular não, tá? Telefone normal. Fran, o que você vai fazer no carnaval? Aí eu falei assim, não vou fazer nada, vou ficar de bobeira mesmo em casa. Ela, não, de jeito nenhum. Você vai comigo para Padre Bernardo. Aí eu falei, Padre Bernardo é uma cidade bem pequenininha, uns 120 quilômetros aqui de Brasília. Ela falou assim, é lá mesmo. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Desse jeito, assim, né? Aí, quando eu cheguei lá, nós ficamos na casa de uma outra amiga, dela, não minha, na casa da Neide, que nos acolheu, tal. Ok. Então, todo mundo me acolheu muito bem. Ela tinha uns irmãos, os irmãos olharam para mim, né, como quem diz assim, ai. Aí, Cleide, não foi nada não. Quando foi à noite,
A Neide virou para mim e falou assim, Fran, nós vamos, um amigo veio me buscar porque vinha buscar ela, né? Lógico, não sabia que ela estava com amigas em casa. E nós vamos no carnaval, no baile de carnaval, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Estava com minha roupinha, né? Para brincar carnaval. E assim nós fomos. A minha amiga Delma não foi. Dor de cabeça, resumindo, foi só eu com a Neide. Quando aquele carro chegou na porta para pegar a Neide, fomos, ela me apresentou, eram 2 rapazes que tinham dentro do carro. Aí ela me apresentou, disse, ó, esse aqui é o Jairo, esse aqui é o Carlão, que eram os 2. Aí o Jairo era o motorista. Eu entrei no banco de trás, atrás do Jairo, fiquei, né, atrás do motorista. O Carlão do meu lado e ela do lado do Jairo. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, será o que é que eles são, né? Porque eu já gostei do rapaz, entendeu? Do Jairo. Do Jairo, já bati o olho no rapaz e já gostei do rapaz, mas tudo bem. Me compus, né? Fiquei lá, sentadinha, quietinha no banco. E aí, de vez em quando, ele olhava para mim, né, pelo retrovisor do carro, e eu olhava para ele. Aí eu disfarçava, né? Aí eu pensava comigo assim, acho que ele não é namorado dela não, né? É só amiga. Ok, Cleide, chegamos na casa que ia ter. Só que antes de ir para o baile carnavalesco, tinha um aniversário. E era na casa do Jairo. Quando nós chegamos lá, estava todo mundo naquela festa, que era aniversário do Silvio, que hoje é meu cunhado, né? Lógico. O que acontece? Estava assim, de moça e rapaz, só que todo mundo muito bem composto. E eu não estava, eu estava de top, de bermudinha. Quando eu cheguei, que eu olhei todo mundo vestido, eu percebi que eu não estava apropriada, e a Neide não tinha me falado. A Neide estava bem vestida, porque ela não saiu de casa, né? De roupinha curta. Aí eu fui, olhei para todo mundo e falei assim, olha, vocês podem ir para o aniversário, eu vou ficar aqui dentro do carro. Quando o aniversário terminar, a gente vai para o baile carnavalesco, porque eu estava apropriada para o baile carnavalesco, sim. né? Ok. Aí o Jairo virou e falou assim, não, você não vai ficar aqui dentro do carro, você vai conosco para a festa. Eu falei, mas eu estou me sentindo desconfortável, depois que eu vi todo mundo bem vestido, eu, né, com roupinha assim de carnaval. Aí ele falou assim, não tem nada a ver. Deixa eu te falar uma coisa. Nós aqui estamos vestidos inadequado, porque, na realidade, nós tínhamos que estar já vestidos com roupa do carnaval. Mas, como meus pais são muito conservadores, a gente achou por bem, né, fazer uma festinha, todo mundo composto. Mas está todo mundo de shortinho e camiseta, porque depois tira a calça e tal, e a gente vai para o baile. E as meninas tiram a saia, realmente, a Neide estava com roupinha por baixo da saia, né? Aí tá. Aí eu pensei, eu olhei aquilo dali, aí falei o seguinte, para mim mesma, quer saber de uma coisa? Não sou daqui, não vim para morar, ninguém me conhece, eu vou para essa festa, vou me divertir. Cleide, não foi nada legal. Não. Quando eu entrei, você não tem noção. Imagina a cena, as mulheres olharam para mim com aqueles olhos, as meninas, claro, né? Claro, claro. A criatura aqui. Os meninos, todos sorridentes, como quem diz, uau! Uhum. E aí eu fiquei mais deslocada ainda. Quando eu bati o olho na sala, eu vi 2 amigos meus lá de Brasília. Aí eles estavam, Cleide, com um copo de cerveja na mão. Eu entrei, cumprimentei eles. Frank, bom que você está aqui. Eu falei, me dá esse copo de cerveja que eu estou precisando de uma cerveja. E tomei a cerveja. Por quê? Porque eu precisava de alguma coisa que, né, que me desse uma aquecida. Aí tomei aquela cerveja, o copo de cerveja. Os meninos me olharam assim, falaram assim, nossa, eu falei que eu estou com sede. Aí tá bom. Ficamos ali conversando e tal, o Jairo sumiu, né? A Neide conversando, interagindo com outras pessoas lá e tal. E as meninas me olhando e os rapazes também, é claro, né? As meninas me funiram, né? Com aquele olho assim, me matando. Queria te matar. Queria me matar, tudo bem. Quando eu olhei para a porta, estava aquele jovem de shortinho de nalho branco. Meu Deus! Grande, aquele homem grande, magro, com aquele shortinho de nalho, de camisetinha. Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus, que lindo! Ele está sendo solidário comigo. Pronto. Quebrou o clima. Eu falei, pronto. Chega, meu coração acelerou. Aí tá, né? Rolou ali os parabéns, graças a Deus, acabou aquele aniversário e nós fomos para o baile carnavalesco, que era no salão paroquial da igreja. Meu Deus, olha que legal. No salão paroquial da igreja. Olha que legal. Eu acho isso maravilhoso. Porque isso.
Porque a cidade é desse tamanho. Sim. Todo mundo da cidade vai para a missa rezar. Sim. Né? E por que não divertir? É lógico, gente, é a vida, né? Exatamente. Você pode pecar um pouquinho, depois você vai e confessa seus pecados e tudo bem. Isso mesmo. É assim que funciona. É assim que funciona. Cleide, aí beleza, fomos para o salão paroquial. Nossa, quando eu cheguei no salão, que era o baile, aí sim, aí eu cheguei em casa, né? Porque aí eu estava, ai, graças a Deus que eu saí daquela casa. Aí fomos dançar, muita gente, estava lotado, e dançamos, e dançamos, e dançamos. Aí lá pelas tantas, o Jairo virou e falou assim, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos. Aí fomos. Eu, Neide, Carlão e o Jairo, num barzinho que tinha, que era do Portela, do cunhado do Jairo. Chegamos lá, tomamos cerveja, né, conversando, tal. Aí estávamos assim, o Jairo e a Neide na frente um do outro. Eu e o Carlão aqui. E o Carlão todo pro meu lado, né? Aí o que o Jairo fazia? Pisava no meu pé. Como quem diz assim, você não dá mole para ele, não, né? Menina, eu ficava assim desconfortável e ele pisava mesmo, sabe? Pisava no pé. Aí tudo bem. Aí lá pelas tantas, a Neide virou e falou assim, Carlão, vamos pro salão? Que aí a Neide sacou, né? Aí, vamos pro salão? Aí o Carlão, não, mas o bate-papo tá tão bom aqui. Aí a Neide, vamos pro salão. Aí, beleza, graças a Deus, os dois saíram e ficamos só eu e o Jairo conversando. Cleibe, a gente conversou até o baile basicamente terminar. Conversando. A gente conversava sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre o mundo universal. Sabe a coisa do astral? As coisas, criação divina. Sim, sim. Num baile carnavalesco, com a cerveja, e o papo era esse, entendeu? Que é um papo sadio. Um papo saudável. É exatamente, um papo assim, onde você, né, realmente não vê nada negativo. Não. Porque as estrelas, o universo, só transmite o quê? Coisa boa. Coisa boa, paz, entendeu? E aí, o que foi interessante, estava rolando lá pelas 4 da manhã, quando o baile acabou e tal, e ele foi me levar em casa, que era na casa da Neide, que eu estava hospedada. Quando nós chegamos lá, nós ficamos conversando. E conversamos. A gente não queria, né, parar de conversar. Aí ele virou para mim, olhou para mim, e eu olhei para ele, aí a gente se abraçou. Cleibe, você não tem noção. Sabe aqueles desenhos do cupido, da flecha? Pois é. Naquele momento ali, a gente parecia 2 imãs, sabe? Aí a gente se abraçou e ficamos abraçadinho. Se completaram. Aí respiramos, aí eu virei para ele e perguntei assim, você está sentindo o que eu estou sentindo? Ele falou assim, eu não sei se o que você está sentindo é o que eu estou sentindo. O que eu posso te dizer é que eu nunca senti isso por ninguém. Aí eu falei assim, eu também não. Pronto, foi lindo. Aí ficamos, separamos, já era quase 5 horas da manhã, né, nessa altura do campeonato. Aí, então tá, tchau. Aí entrei. Quando eu vou entrando, tá o Mazin, que era irmão da Neide, conversando com a namorada. Aí o Mazin virou para mim e falou assim, Fran, pegou o melhor partido da cidade, né? Eu falei, não peguei ninguém. Aí ele falou assim, uai, e como é que vai ser quando pegar? Porque vocês se abraçaram ali, vocês ficaram muito tempo abraçados. Eu falei, foi? Ele falou, foi. Eu falei, não, mas foi só um abraço de amigo. Ele falou, nossa, imagine quando não for abraço de amigo. De amigo. Aí, beleza. Boa noite não, né? Bom dia, que já estava quase 5 horas da manhã. Entrando para dormir, quer dizer, eu entrei para dormir, o Jairo foi embora. Ok. Quando foi no outro dia, lá pela mais ou menos umas 10, 11 horas da manhã, ele chegou na casa da Neide e falou assim, eu vim te convidar para a gente dar uma volta na cidade. Eu falei, tá, tudo bem, vamos, cidade era tamanho dessa mesa, você entrava aqui e já acabava aqui, entendeu? Aí fomos, demos uma volta, ele me mostrou a cidade e tal, né, nisso estava dando 11 horas, 11 e pouco. Aí ele virou assim, vamos lá em casa? Eu falei, na sua casa? Ele falou, é. Aí eu pensei da cena do dia anterior, né? Eu falei, Jesus amado, mas eu estava bem composta, nesse momento eu estava bem vestida. Aí ele foi e falou assim, vamos lá em casa. Aí fomos. Quando eu cheguei lá, Cleibe, aquela varanda enorme, com aquela mesa gigantesca, com aquela família enorme, porque o Jairo tem 11 irmãos.
Entendeu? Menino para tudo que é lado, as cunhadas, todo mundo. Aí, quando eu cheguei, todo mundo já me olhou, é claro, né? Falou assim, você é aquela morena de ontem, né? Com aquela roupa curtinha. Aí eu falei, mas hoje eu estou bem composta, vocês estão vendo, né? Aí, beleza. Aí a Conceição falou assim, vamos almoçar todo mundo. Aí já estava na hora do almoço. Almoçamos e tal, né? Quando nós estávamos terminando de almoçar, Conceição, minha cunhada, ela é fogo na roupa. Aí ela virou e falou assim, França, é o seguinte, se você pretende entrar na família, você vai ter que lavar a louça da mesa, porque só entra na família quem dá conta de lavar a louça dessa casa. Aí eu olhei assim e falei, isso é mole para mim, porque o que eu mais faço na vida é lavar a louça. Aí já fui levantei, lógico, né, minha filha, tinha que fazer bonito. Já fui levantando, pegando os pratos, os talher e levando lá para a pia. Aí a Cida virou para a Conceição e falou, acho que ela quer entrar na família. Aí, resumindo, fomos lavar a louça, aquela coisa toda, né? Todo mundo terminou o almoço, lavamos a louça e tal, e saímos. Aí fomos tomar sorvete, aquela coisa toda. Aí ele virou e falou assim, o que você achou da minha família? Eu falei, nossa, maravilhosa, é tudo que eu quero. Você falou assim de cara? De cara, Cleide. Eu falei, tudo que eu quero. Aí ele falou assim, então tá fácil, pronto. Mas, menina, assim, aquela brincadeira, assim, eu descontraindo, rindo, né? Tá, passou. A noite, carnaval. E nada de beijo, tá, meu bem? Nada de beijo, era só conversa. Conversa alto astral, com as coisas do universo. Aí, quando chegou o dia de nós irmos embora, quarta-feira de manhã, eu tinha que voltar para trabalhar, né? Afinal, o carnaval acaba. Sim. Aí, ok. A Neide virou e falou assim, Fran, você passou seu telefone para o Jairo? Eu falei, não, ele não me pediu. Aí ela falou assim, como que ele não te pediu? Eu falei, pois é, ele não pediu, eu não dei meu número para ele. Aí ela falou assim, eu vou dar. Eu falei, só se ele pedir. Se ele pedir, você dá o meu número. Se não, pronto. Foi só, né, uma amizade de carnaval. E não rolou beijo não, tá, meu bem? Pensa, Fran, pensa. E hoje até música de beijo tem. Quem beija mais? Pois na é. noite. Na noite. Olha a diferença do tempo. E a magia, assim, né? O bonito é o esperar. Você não sente isso? Porque você fica naquela vontade, né? Sim, e assim, e por que já se atirar, né? Assim, olhou pro cara, o cara te olhou e vape, já beija. Hoje em dia é assim, né? Mas eu acho que tá que tinha que voltar um pouquinho. Tá muito banal, tá muito fútil. Tá, então vamos continuar, porque a história é linda, maravilhosa. Aí, ok. O que acontece? Voltei, aí, tá, quando o ônibus estava saindo, aí o coração estava triste, né, Cleide? Poxa, o cara não tinha pedido meu número de telefone, sacanagem, sim, depois sim. de 3 dias de bate-papo. Sim. Aí, quando eu olho, quem é que vem? O Jairo, Cleide, em cima de uma bicicletinha. Diga-se de passagem que durante o carnaval, cada dia ele veio num carro diferente, tá? Mas o carro era dos irmãos, né? Da família, não era dele, não. Aí, quando ele chegou, meu coração ficou feliz. Aí ele falou assim, me dá o número do seu telefone. Aí eu falei assim, pede para a Neide. Aí, né, pronto. Aí a Neide falou assim, pode deixar já, está comigo. Afinal, ele já tinha ido. Voltei e fui-me embora para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, era quarta-feira, fui trabalhar à tarde. Quinta-feira, trabalhando, pensando naquele rapaz, aquele jovem lindo, meu Deus. Aí, quando foi na sexta-feira, o dia todinho, aquela sexta-feira não acabava. E deixa eu te perguntar, hora nenhuma que você estava com ele, você lembrou da cartomante? Não, Cleide, não lembrei da cartomante. Eu vim lembrar da cartomante depois. Entendeu? Depois. Tá, continua. Aí, quando foi sexta-feira, o dia todinho, Cleide, o telefone não tocou. Aquela sexta-feira enorme. Aí eu estou fechando a porta do escritório, que eu era secretária nessa época, fechando a porta do escritório, quando o telefone toca. Quando o telefone tocou, meu coração acelerou. Eu falei, é ele. Quem é que vai ligar para o escritório, né, de uma empresa às 6 horas da tarde? Não tem lógica. Quando eu atendi o telefone, que eu falei alô, que ele falou alô do outro lado, aí eu conheci a voz. Meu coração acelerou, parece que iria sair pela boca. Aí eu falei assim, você já está aqui? Ele falou, não. Estou aqui em Padre Bernardo. Eu falei, mas você não quer me ver? Ele, estou indo amanhã. Eu falei, Pronto, fui para casa feliz da vida. Aí era tudo lindo, maravilhoso. Aí chegou sábado.
Nem dormi, né, criatura? Nem dormi pensando à noite como é que ia ser no outro dia seguinte. Aí, quando foi de manhã cedo, eu cheguei para Dona Luzia e falei assim, Dona Luzia, amanhã vai vir um rapaz aqui, e a senhora, por favor, a senhora receba ele bem, porque a Dona Luzia era muito brava com os rapazes que iam lá. Ela falou assim, só fica na sala. Eu falei, não, mas é na sala mesmo. Era um pensionato, né, só de mulher. Aí, quando, minha amiga, eu me arrumei, produzi, linda, maravilhosa, né, e subi no meu beliche, fiquei olhando pela janela, porque era a única janelinha pequenininha, lá do quarto. Aí, fiquei esperando aquele jovem aparecer, porque ele falou que ia, não tinha celular, não tinha nada, você tinha que esperar, né? Ô, Cleipe, quando ele veio descendo, a coisa mais linda, eu fecho os olhos, eu me lembro, ele estava com um sapatinho de couro, uma calça jeans, uma camisa branca, sabe, abertinha, dobradinha, de cambraia, nossa, a coisa mais linda, eu falei, meu Deus, como ele é lindo, como ele é lindo. Aí, pronto, lógico que eu não saí, né, fiquei esperando a Dona Luzia vir me chamar, que eu não ia dar na cara, assim, que eu estava lá na janela, olhando para o rapaz. Aí, quando a Dona Luzia veio me chamar, Fran, o rapaz chegou. Eu falei, já estou indo. Cheguei lá toda, né? Oi, tudo bom? Tudo bom? Vamos, porque senão a Dona Luzia começava a fazer pergunta, que ela adorava perguntar. Aí, levantamos e fomos. Vamos para onde? Vamos para um barzinho. Isso era umas 5 horas da tarde. Aí, fomos para o barzinho. Chegamos no barzinho, o garçom falou, trouxe, né? Trouxe não, porque antigamente não tinha cardápio, não. Falou assim, o que vocês vão beber? Aí eu, né, falei assim, eu quero uma cerveja. Aí ele, um suco de laranja. Aí eu falei, vixe, Maria. Eu falei, Jesus amado, tudo bem, né? O garçom trouxe a cerveja e colocou para ele, e o suco de laranja para mim. Aí ele pegou o copo, é o contrário. A cerveja é para ela, o suco de laranja é para mim. Aí eu, mais, né, tomei a cerveja. Digo, olha, porque eu não ia... Aí tá, ficamos por ali e tal, aí nós estava dando umas 8 horas da noite, aí ele falou assim, vamos na casa do meu irmão, QNL, bairro de Itaguatinga. Eu falei, vamos, aí fomos na casa do irmão dele, chegamos lá, não tinha ninguém. Aí eu pensei, ele já sabia que não tinha irmão aqui, né? Aí ficamos lá proseando, tal, até umas 10 da noite. Quando foi lá pelas 10, vamos embora. Aí não tinha carro não, era de ônibus. Aí nós fomos para a parada de ônibus, para pegar o ônibus. Quando nós chegamos, estava chegando na parada de ônibus, aí veio um pessoal gritando, pega. Aí eu só fiz pegar ele e falei, vamos embora para casa. Voltamos para a casa do irmão dele, né? Falei, daqui nós vamos dormir aqui mesmo. Aí aqui eu falei, porque eu pensei, é mais seguro eu ficar aqui do que, né, na rua, mais hora da noite. Aí, beleza, o irmão não chegou, a irmã também não chegou, falei, não vai ter ninguém mesmo. Aí ele arrumou a cama e tal, me deu uma roupa do irmão dele para vestir, Cleibe, dormimos a noite todinha. Só um beijinho, rolou só um beijinho. Aí eu pensei comigo, falei, vala, meu Deus, será que esse rapaz, né? Esse rapaz está muito respeitador. Carnaval não te rola beijo, né? Aí, ali, um beijinho de boa noite, então, beleza. Amanheceu o dia, Cleibe. Amanheceu o dia que eu olhei, cadê o rapaz? Não estava do meu lado. Falei, vixe, Maria. Levantei, Cleibe. Ele tinha levantado, tinha ido na feira, comprado abacate, leite, fez uma vitamina e um misto quente. Ai, pronto. A paixão aumentou. Entendeu? Falei, meu Deus! É tudo que eu quero! É tudo que eu quero! Aí lanchamos o café da manhã, aquela coisa toda, e isso era domingo, né? Aí almoçamos junto, passamos aquele dia super agradável, ele tinha que voltar para Padre Bernardo. E assim foi. O namoro seguiu. Aí lá pelas tantas, ele falou assim, olha, eu vou... Ele trabalhava numa marcenaria, fabricação de móveis. Pequenininha, marcenaria pequena, né? Aí eu ia entrar de férias. Eu falei assim para ele, olha, vocês podiam vender os móveis de vocês em Brasília, né? Móveis na época não, eram portas que eles fabricavam, portas, para fechar as casas, madeira maciça. Aí ele falou assim para mim, não, mas a nossa marcenaria é pequenininha, a gente não tem essa condição. Mesmo porque, né, é despesa assim, é investimento, nós não temos, teria que ter um vendedor lá e tal, essas coisas todas. Eu falei, não é por isso. Não vai ser por causa disso. Eu vou tirar um mês de férias e, nas minhas férias, eu vou trabalhar para vocês. Vou ser a vendedora de vocês. Aí ele falou assim, você vai fazer isso? Eu falei, vou. Não, amor, estava seguindo, tá, amor? Já estava assim, um clima muito agradável entre nós dois, né? Aí eu fui trabalhar um mês de férias com ele. Cleibe, você não tem noção. Eu fiz uma venda naquela época, no mês de férias, que a minha comissão foi nada mais, nada menos que dava para comprar um Fiat Zero. Que
caraca, eu falei, cara, é tudo que eu quero. Além do namorado, vou ganhar dinheiro. E ele pensou, né? Nossa, essa namorada é perfeita, linda, maravilhosa, ainda vende desse jeito. Ó, o casamento perfeito. Associação, resumindo. E fomos produzir, fomos trabalhar, fazer negócio, aquela coisa toda. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, é o seguinte. Aí nisso eu pedi demissão do emprego, que eu não estava satisfeita, e fui ser vendedora da empresa, que estava começando. Aí eu virei para ele e falei, ó, só que eu tenho uma cláusula desse nosso contrato. Se o nosso namoro acabar e eu, como profissional, estiver indo bem, eu vou continuar sendo a vendedora da empresa. Ele, sem problema nenhum. Mas quando ele viu, né, que eu era uma boa vendedora, o que ele fez? Pediu em casamento. É lógico! Aí sim. E aí eu fiz o quê? Aceitei. Aceitou. E aí começou a nossa vida de casada, ou a nossa vida de firmar namoro mesmo. Foram 2 anos e 8 meses de namoro. Ele trabalhando para construir a casa e eu trabalhando para comprar as coisas de casa. Nos casamos. Perfeito. Perfeito. Foi maravilhoso. Aí nos casamos, casamento só no civil, cartório, né? A gente falava que ia casar, mas ninguém acreditava, porque a gente não usava nem aliança, entendeu? Nós compramos nossas alianças no dia do casamento. Quando ele foi me pegar no salão, que eu estava me produzindo, para, né, entrar bonita no salão, mais ainda, né, Clipe? No cartório. Aí fomos comprar as alianças para o casamento. Compramos a aliança, fomos lá, casamos. Depois, quando nós terminamos o casamento, passamos numa loja de roupa, compramos umas roupinhas bonitas, fomos para o Parque Shopping, fotografar, né, registrar o casamento. E fomos para onde? Passar a nossa noite de lua de mel? No motel, é claro. Meu Deus, num motel. No motel, passamos a noite toda no motel. Foi assim, maravilhoso, né? Pronto. No dia seguinte, você não quer saber dos detalhes, não, né? Não, né? Não. Deixa eu te perguntar. Não quero te perguntar, eu quero te falar. Quando eu fui casada, a paixão do meu ex-marido era conhecer um motel. Aí você levou ele? Então, era cada um mais lindo do que o outro. Assim, e a gente tinha, assim, inaugurou um motel em Goiânia. Goiânia é o rei do motel, é a capital do motel, você sabe, né? E tem cada motel, na minha época, né? Porque, de verdade, eu sempre fui muito romântica. Esse motel trazia para mim, assim, muita... Eu sei, eu entendo. Entendeu, né? Mas é bonito, é muito legal aquela decoração, cada um diferente, cada um quer chamar a atenção de uma forma. E agora você passou sua lua de mel num motel. Num motel. Passei a lua de mel no motel e foi maravilhosa, entendeu? Mas seu dia, vamos para casa, passei lá em casa. Cleide, passei lá em casa. Peguei as minhas coisas, coloquei numa sacolinha, porque já tinha muita coisa lá, né? Peguei umas roupinhas ali e tal, coloquei na sacolinha. A minha madrinha mãe virou para mim e falou assim, eu não acredito que você casou desse jeito. E simplesmente vai levar suas coisas numa sacolinha, Fran. Eu falei, madrinha, que tem? Eu já tenho muita coisa lá. Depois eu volto para pegar essas coisas na hora que a casa ficar pronta, porque aí a mudança, né? Tinha muita coisa lá em casa. Aí peguei uma sacolinha e fomos. Quando nós chegamos na casa dele, lá em Padre Bernardo, dos pais dele, claro. Aí, o meu sogro, José Quintino, falou assim, então vocês casaram mesmo? Casamos aqui, ó, aliança. E ninguém... No nosso casamento foi quem? A Escolinha, minha prima, que era fotógrafa, a Verônica, minha irmã, que tinha uns 10, 12 anos, que era filha da madre escola, a Nataneli, que era minha testemunha, que era uma amiga de farra, e o Maurício, esposo dela. A Nataneli, nós éramos assim, né? De escola, de farra, essas coisas todas. Beleza, foram o nosso testemunho, pronto. Quando nós chegamos na casa do meu sogro, aí meu sogro virou e falou assim, vocês casaram? Casamos, olha aqui, sogro, aliança, olha a certidão de casamento, estamos casados, bonitinho. Aí ele virou e falou assim, meu Deus, eu pensei que eu fosse me livrar de um garfo, arrumou, foi uma colher, né? Mais um para comer, né? Aí eu falei, não, sogro, é poucos dias, uns 15 dias, é só o prazo de colocar as janelas, os vidros, né, na casa e nós já vamos para casa. Aí ele, tô brincando, minha filha, pode ficar à vontade. Resumindo a história, então, fomos morar na nossa casa. Quando nós casamos, nós já tínhamos a nossa casa, com o nosso trabalho,
né? De vocês mesmo. Nossa mesmo. Sem ganhar, sem papai e mamãe Nada. dar. É maravilhoso, não é, Fran? Nada. Cleide, para dizer que eu não ganhei nada, assim, de casamento, de presente, eu ganhei um jogo de porcelana de jantar da minha cunhada Nilda, uma bandeja muito linda de inox do meu cunhado Dé, e um jogo que minha prima Neta me deu, uns negócios muito bonitos, assim, de uva, umas travessas de uva, sabe? Foi isso que eu ganhei, assim, de presente. As outras coisas, tudo foi nós comprando. Eu comprando para casa e ele trabalhando para construir a casa. Assim foi nossa vida. Pronto. Casamos bonitinho, construímos nossa vida de casado. Moramos em Padre Bernardo 5 anos, aí veio meu filho, o Hugo, nosso filho, eu já estava com 28 anos de idade, nessa época. Porque nós namoramos 2 anos e 8 meses e ficamos sem ter bebê 2 anos e qualquer coisa. Né? Só sei que com 28 anos de idade, nós tivemos nosso primeiro filho, o Hugo. Nasceu, lindo, maravilhoso, e aí, depois nós fomos morar em Lusiânia, moramos 1 ano em Lusiânia, mudamos de Padre Bernardo e fomos morar 1 ano em Lusiânia. E de Lusiânia, o Hugo já estava com 2 anos. Aí nós viemos conhecer Caldas Novas. Quando nós chegamos em Caldas Novas, gente, vocês têm que vir conhecer Caldas Novas. Eu me apaixonei por essa cidade. Eu falei, nossa, é nessa cidade que eu quero morar. Aí o Jara falou assim, eu também. Eu falei, então nós vamos dar um jeito de comprar um lote aqui. E aí, nessa vinda nossa, nós compramos um lote. Eu só passear. Nós viemos passear, conhecer Caldas Novas. E já compramos um lote. Como várias pessoas fazem. Cleide, Caldas Novas. As pessoas se apaixonam por Caldas Novas. Se apaixonam por Caldas Novas. Gente, quem não conhece Caldas Novas tem que vir conhecer, porque é uma cidade maravilhosa. E aí, com 6 meses, nós já estávamos morando aqui. Que legal, que história. E nessa história tudo, quanto tempo de casada? Hoje nós estamos, inclusive, dia 26 de outubro, vai fazer 33 anos de casada. 33 anos de casada. 2 de namoro. 2 e pouco, uns 35 anos de conhecimento. De conhecimento. De relacionamento a 2, né? E, como se diz, Cleide, pensa num ser que ama ser casada. Você. Sou eu. Pensa assim, assim como a gente se completa, não, porque ninguém é incompleto, mas a gente se transborda, né? Porque, assim, eu gosto dele, ele gosta de mim, a gente admira um ao outro, a gente respeita um ao outro. Sabe, é uma vida muito gostosa. Isso, Fran, é muito maravilhoso de se ouvir hoje, porque as pessoas estão banalizando o casamento, o relacionamento, o namoro, essa coisa gostosa que você passou, de você olhar pela janelinha, ver ele descendo assim, isso é mágico. É mágico. Isso é um olhar assim que eu venho chamando a atenção, né? Você tem que ter olhos para ver a magia que existe em cada lugar, em cada pessoa. Então, é maravilhoso ouvir você contando a sua história. Realmente, eu estou assim, impactada com a sua história de amor. E olha que eu sou muito romântica. Eu gosto muito dessa magia do relacionamento a 2. Eu sonho ainda, né, encontrar, porque eu acho que na minha vida foi fases e tudo teve começo, meio e fim. Como um pé de fruta. É temporão, né? Temporada. Você tem a temporada boa e tem uma temporada ruim, onde que eu tive, né? Um casamento, o meu primeiro casamento foi maravilhoso. Foram 24 anos, mas teve início, meio e fim. Então, acabou. Mas acabou saudável. Hoje a gente, assim, sempre, não é hoje, mas a gente foi super amigos o tempo inteiro. E continua sendo. Desejo tudo de bom para ele, tanto ele quanto para mim. Eu tenho certeza, temos 2 filhos lindos, meus filhos. E
onde, assim, só gratidão pelo aquele momento. Assim como você hoje, é maravilhoso ouvir você falando que nessa magia que ainda existe e que eu, assim, espero de ouvir a sua história como eu ouvi a de um casal que viveram 68 anos juntos. Foi um casal de franceses que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer, que me contaram como você, como foi o início, o meio e eu vi o final, que foi os dois juntos até um partir e logo em seguida que um partiu, o outro partiu. Olha que coisa linda! Foi maravilhoso. E agora vendo você falar e essa magia, assim, essa alegria, esse amor, porque assim, quando você narrou toda a sua história, eu aqui sinto assim o amor fluir nas suas palavras, porque é real, é verdadeiro. É, Cleibe, e é verdade. Olha, eu tenho um filho de 30 anos, tenho uma filha de 22 anos, e eles falam assim para mim: ai, mãe, tomara que, né, os nossos relacionamentos sejam igual o da senhora e do papai, porque é espelho, né? A pessoa vai se espelhando e, tipo assim, quer construir uma história bonita de amor. Sim, sim. Eu acho que todo mundo quer. Sim, mas assim, ao Nem todo mesmo mundo- tempo, não luta. Sabe É. por quê? Porque assim, o troca-troca, hoje, você não gostou dessa roupa, você vai ali, tira do guarda-roupa e põe outra. E assim tá os relacionamentos. Ah, não deu certo com esse, vamos para outro. Não, não deu certo. Não, vamos ver até onde dá. E não é assim, Fran. Eu, pelo menos, não fui educada assim. Você, pelo jeito, da mesma forma. E Não hoje está passando aí essa história linda, linda, linda de amor, para que você, jovem, que tá assim, ó, ainda na esperança de encontrar, não fica achando que acabou não, que é passado. Hoje nós estamos aqui ouvindo a história de amor real. Não é ficção, não é novela, é real. De uma pessoa real que vive o hoje e que tem certeza que está na sua melhor fase do casamento. 38 anos de casamento. Corrigindo, 35. 35, desculpa. 35. 38. Onde que eu estou? E aí, que lindo, Fran. De verdade, assim, eu já admirava o casal, mais ainda agora, mais ainda são exemplo na comunidade, faz um trabalho social lindo o casal, lindo, 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 e que realmente tem todo o meu, assim, minha gratidão por ter conhecido, por ter vivido, por estar ouvindo a história de vocês, a sua história. Obrigada, muito obrigada de verdade por este momento prazeroso de estar ouvindo toda a sua história. Eu agradeço, Cleibe, por me dar essa oportunidade de contar a minha história de afetividade, de construção de relacionamento a dois. E falo para vocês, conversa com o universo, conversa com Deus, porque Ele tem o poder da conexão, de juntar as pessoas que estão na mesma faixa vibratória e que estão buscando a mesma coisa, esse encontro mágico, que é o viver, que é o construir e se sentir feliz e ser feliz. Eu falo para o Jairo, falei, olha, próxima vida, você nem se atreva a olhar para outra mulher. Sou eu de novo. Ai, que massa! E é isso, Cleibe. Então, gente, chegamos mais no finalzinho e eu gostaria de ouvir
a mensagem final da Franci, uma mensagem para você, para mim e para nós. O que é a receita do nosso hoje num relacionamento? Ela disse, no meio da conversa, o que receitaram para ela. E ela hoje vai dizer a receita dela, porque o professor deu a dele, a dica e a deixa. E ela, vamos ouvi-la? A minha receita para uma vida de construção, eu aprendi a observar o meu esposo. Quando ele entra em casa, eu sei pela expressão facial dele, dos olhos dele, se ele está num bom momento ou não. Se ele está num bom momento, ótimo, eu já recebo, já vou abraçando, beijando, porque eu sou desse jeito. Se eu percebo que ele não está muito legal, eu espero o momento dele. Né? Eu nunca na minha vida eu fui despejando problemas domésticos quando ele chegava em casa. Não, ali chegar em casa é receber, acolher, é você sentir a pessoa. Eu voltei para o meu lar, eu voltei para a minha família. Ali você toma um banho, você janta, você almoça. Ok. Chegou o momento de conversar sobre particularidades domésticas, né? Você espera um momento e conversa. Ó, está acontecendo isso e isso, a gente precisa conversar. Então, você espera um momento apropriado para conversar. Mas aquele momento que os dois estão propício para a conversa. Nada de briga, porque briga não resolve nada. Entendeu? É diálogo. Se um quer conversar e o outro não quer, às vezes, né, o momento é meio picante assim, se respira, conta até 10, espera passar e depois volta e vamos conversar. Agora, assim, na minha vida também, eu nunca fui impetuosa de tomar decisão no auge do calor, da raiva. Que a gente tem, né, Cleiton? Claro. Então, assim, se bem que eu não sou muito, assim, de ter muita raiva, não, mas tudo bem. Somos seres humanos. E aí eu espero, eu pondero, eu espero a situação, né, o fogo abaixar para me poder chegar e conversar. Mas isso é virtude. Isso é uma virtude sua. Eu diria que eu estou construindo essa virtude comigo. Eu diria que eu estou construindo essa virtude, porque eu tive muito isso na minha primeira infância, até os 10 anos de idade. O meu pai e minha mãe, eu nunca vi meu pai e minha mãe alterar a voz de um para o outro. A minha mãe sempre recebia meu pai com amor e carinho, meu pai também. Então, se eles tinham, né, os dissabores dele, eles conversavam particular para que não interferisse na vida dos filhos. Até porque é um problema do casal, se tiver qualquer coisa que resolver, e não com os filhos. Então, eu tive essa memória afetiva da infância, da primeira infância, e isso me ajudou muito. E da minha madrinha, mãe, que também me criou, ela era muito amorosa. E ele também, o meu tio. Então, eles cuidavam muito bem um do outro. Ele tinha um problema de alcoolismo, né, que teve uma época que ele bebia muito, e ela era muito firme nas orações. Então, assim, de orar, de confiar em Deus, que ele iria melhorar. Entendeu? Então, assim, fortalecendo na fé. Então, graças a Deus, eu trouxe isso para a minha vida conjugal. E é porque eu também sou assim, eu não sou de briga, eu não sou de confusão, eu estou sempre muito de bem com a vida, sorrindo, dando bom dia para os pássaros, para as árvores, entendeu? Ai, que quintal lindo, ai, que noite linda. Eu sou assim. Nossa, amor, mas você está tão lindo. Aí eu beijo, abraço, aí eu brinco com ele assim, eu já te beijei hoje? Ele falou assim, não sei quantas vezes. Eu já falei que eu te amo? Também não sei quantas vezes. Ai, que legal. Eu sou assim. Isso é muito bom. Então, muito obrigada, Fran, muito obrigada. Gratidão, universo, gratidão por nos apresentar essa pessoa linda, maravilhosa que é a Fran. E você que nos assiste aí, muito obrigada por estar aqui nos ouvindo.